E aí, gente, beleza? Como que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Bom, seguinte, esse vídeo aqui é um vídeo que não vai ser divulgado, tá? É só pra galera que tá na rede fechada. E é simplesmente porque eu não sei se eu posso publicar isso aí. Porque como é um produto lá que eu uso que é privado, né? Eu não sei se eu tenho autorização pra publicar. Então, para evitar dor de cabeça e também porque é mais pra gente mais próxima mesmo que eu tô fazendo isso, tá? Então vamos lá, ó. Esse vídeo aqui, preparem aí, pega o café, pega o que vocês precisarem, porque é um vídeo denso, é um vídeo longo, mas é um vídeo completo, tá? É um vídeo que vai basicamente, o que eu quero fazer nesse vídeo aqui com vocês, ó. Primeiro, eu vou falar sobre gestão de risco da carteira. E eu vou refazer uma reflexão que eu já fiz num vídeo anterior também, que vocês tiveram acesso, sobre qual o plano para os próximos meses, tá? É isso. Então vamos começar com esse primeiro tópico aqui, gestão de risco da carteira. Cara, tem um negócio que eu tava querendo até fazer um vídeo usando, que eu acho que é bem interessante para começar. Pera aí, que aquilo ali, pera aí, não foi. É esse que eu quero, esse. Pronto. Ó. É assim, ó. 15% de você ganhar dinheiro no mercado é você ter uma técnica de trading eficaz, tá? O que é uma técnica de trading eficaz? Quando você joga uma moeda para ver se cai cara ou coroa, você tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder, certo? Agora imagina que quando cai cara, você ganha R$ 2. Quando cai coroa, você perde R$ 1. O que acontece? Apesar de 50% de taxa de acerto, no longo prazo você vai acumular dinheiro, tá? Essa relação 2-1 entre a cara e a coroa que eu tracei aqui é um conceito matemático chamado payoff. É a relação entre o retorno quando ganha e a perda quando perde, tá? E aí, basicamente, quando você vai fazer uma análise probabilística de uma determinada situação, uma situação estatística que você tem sempre a possibilidade de ganhar ou perder, você tem que ter pré-estabelecidas a taxa de acerto dos seus trades, que pode ser de 100% a 0%, o payoff, que é igual ao risco-retorno, né, que eu simplifiquei aqui com esse exemplo, tá? E aí basicamente você consegue calcular então qual que é a expectativa matemática do seu modelo de operar o mercado, por exemplo, de operação. Só para vocês terem uma ideia, esse modelo que eu estou operando agora, ele tem uma taxa de acerto de mais ou menos 80% e o risco-retorno dele varia em torno aí de algo em torno de umas 5-1, tá? É absurdo, eu sei, mas é isso aqui mesmo que a gente está trabalhando hoje em dia, tá? Tem backtest, é bizarro, assim, é muito alto o índice de acerto e é muito alto o risco-retorno desse modelo operacional. Ele só é possível porque a gente está numa fase do ciclo de mercado
que acontece uma vez a cada 4 anos, tá? Só agora dá para você conseguir esse tipo de sinal. Então, basicamente isso aqui eu expliquei no outro vídeo. Eu uso integrado no meu modelo operacional um robô de inteligência artificial, né, que me permite avaliar quando o smart money começa a entrar no dinheiro, quando as redes sociais começam a falar do token, do dinheiro, quando eu digo entrar no dinheiro, é entrar no ativo, né? Aqui também, falar do ativo, eu consigo saber qual o melhor momento do ponto de vista de análise técnica, tá? Que é todo um ramo de estudo, porque o robô faz isso para mim. Então, eu tenho alguns critérios aí que me dão uma alta chance de acerto. Então, isso aqui, basicamente, na fase que tá do mercado, a verdade é que assim, não teria como eu ensinar para cada um de vocês como que vocês fazem para ter uma forma correta de analisar gráfico, de pesquisar carteira. Eu sei fazer isso, eu aprendi, mas com o robô eu automatizei tudo isso e realmente isso aí exponencializou as chances de ganho, porque eu consigo acompanhar muito mais ativos ao mesmo tempo. Então essa questão aqui realmente já está resolvida, tá? É só seguir as calls, mano, porque eu não vou estar dando as calls da minha cabeça. Eu tô dando as calls com base num robô e com base num grupo que eu faço parte do robô, que é uma galera podraça de rico que tá fazendo, que é uma galera que sabe muito bem o que tá fazendo, que tá no mercado desde 2015. Então é uma galera que já é tudo bilionária, assim, milionária, eu dei um jeito de entrar nisso aí. Então, eu acho que aqui esse ponto aqui tá bem tranquilo. A questão é que tem que fazer, né? Aí o segundo ponto é isso aqui, tá? Gerenciamento de dinheiro e de risco, tá? Isso aqui é mais importante para você ganhar dinheiro, tá? É mais importante do que o robô. Isso aqui é um negócio que só você vai conseguir fazer pro seu próprio patrimônio. Então, o que que acontece? O que que vocês têm que saber para gerenciamento de risco? São 3 coisas, tá? O primeiro chama, eu acho que chama critério de Kelly. Deixa eu só ver aqui. Critério de Kelly. Isso mesmo, critério de Kelly. Eu já vou explicar o que que é. Estamos falando agora de gerenciamento de risco, tá? Segunda coisa que você tem que saber é regra de Pareto. E aí, com base nisso, você tem que fazer a distribuição das posições do portfólio, tá? Bom, o que que é o critério de Kelly? Tem um gráfico que eu queria achar aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Deixa eu ver se tirei foto dele. Não, não tirei. Ah, esse gráfico aqui é importante só para ajudar vocês a se convencerem do que eu tô falando. Isso aqui é um gráfico que fala sobre os ciclos de mercado de cripto, tá? A gente acabou de sair da fase de disbelief e a gente está entrando na frase pós-disbelief quando começa aqui o hope, tá? A gente está nessa fase do ciclo de mercado exatamente. A depressão já foi quando estava em 16 mil o mercado. Ele fez um primeiro topo, ficou lateralizando durante 6 meses, causou uma descrença e aí ele subiu. Agora a gente já está aqui, na verdade, né? Já está no hope, porque já subiu para 100 mil. Agora, o que a gente tá para começar é isso aqui, ó. Essa é a fase do mercado que a gente está entrando.
tá? Por isso que tem que, nesse momento, é um momento bom para você se expor a mais risco. Critério de Kelly, gráfico, vamos ver se parece. Kelly Criterion. Ah, essa aqui é o que eu queria mostrar. Bom, o que é critério de Kelly? É uma análise estatística de um matemático. Eu estudei isso por um livro de um cara chamado Ralph Vince, que é o estatístico que foi contratado por um grande trader chamado Larry Williams. O Larry Williams foi um cara que ele ganhou 2 campeonatos de trade e depois ele treinou a filha dele, e a filha dele ganhou também, que ele fez tipo assim, acho que, sei lá, 200%, 200 vezes o patrimônio inicialmente investido em um ano, em 2 anos consecutivos no campeonato, depois treinou a filha dele e ganhou a mesma coisa. E ele é um cara que ele contratou esse matemático chamado Ralph Vince, e o Ralph Vince faz um estudo do critério de Kelly aplicado a sistema financeiro. Basicamente assim, essa curva aqui diz respeito a quanto de lucro você tem em relação a quanto de alavancagem você tem no seu portfólio. Quando você põe 100% do seu capital em investimento, você está alavancado em uma vez. Existem instrumentos financeiros que permitem alavancagens além do que você tem. Alavancagem de 2, de 3, de 4. E aí o que o critério de Kelly mostra lá pelos estudos estatísticos dele? Que quando você está no nível 1 de alavancagem, geralmente você está num ponto subótimo para otimização dos seus lucros, tá? Em outras palavras, mesmo que você acerte 100% dos seus trades, você só ganha esse 100% vezes 1. Só que às vezes, usando a alavancagem, você pode ampliar um pouco o ganho até chegar nesse ponto ótimo de Kelly. Acontece que esse ponto ótimo aqui, ele costuma ser um nível de alavancagem muito agressivo, que faz com que o seu o seu drawdown seja muito alto. O drawdown é quanto que a sua carteira pode desvalorizar em relação ao ponto que ela já esteve. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês um negócio que eu fiz há um tempo atrás nos estudos que eu estava fazendo, que é bem legal. Eu estou abrindo aqui um programa que eu montei com a ajuda de inteligência artificial também. Espera aí que demora, porque o Mac é meio ruim para girar programa, né? Meio lerdo. Calculadora de Kelly. Saca só que brisa. Isso aqui é um programinha. Aí eu consigo pegar aqui e pôr ele para rodar. Beleza, aí eu jogo aqui, ó. Qual que é meu capital total? Vamos supor que meu capital total é 100 mil reais. 100 mil. Vamos pôr aquela taxa de acerto que eu disse que tem. Vamos pôr bem menos. Vamos pôr 50% de taxa de acerto. E vamos pôr um payoff de 3 para 1, tá? E aí um custo de transação aqui de 0,01%, que é um custo normal. Aí o que ele faz? Ele simula 100 mil vezes uma sequência de 50 trades para ver como que seguindo o critério de Kelly, a minha carteira ia performar. Então, ó, se eu usar o critério de Kelly total, e nesse caso, o critério de Kelly é que você tem que investir 100% do seu patrimônio em todas as operações. Se eu puser só 20%, eu teria aqui, numa mediana, uma queda de 30% do meu patrimônio em algum momento. Agora, se eu colocasse 2/5, em algum momento, na média, de todas as simulações, em algum momento meu patrimônio cairia 50%. Então vamos supor que ele estava em 100 mil, de repente ele ia estar em 50 mil. E na medida em que eu vou aumentando, ó, chega aqui no 100%, eu chego a ter um drawdown de 88% do meu patrimônio, entendeu? Isso aqui são cada ponto desse representa uma das 50 uma das 10 mil, né? Das 100 mil simulações. E aí o gráfico calcula aqui um ponto médio que mostra essa mediana e a média dos drawdowns máximos, tá? Então, pra você ter uma ideia, ó,
quando você abre em Bitcoin, só para vocês verem alguns padrões de mercado que se repetem, para vocês entenderem como o mercado é previsível. Isso aqui é o Bitcoin, tá? Deixa eu pegar aqui e colocar o gráfico semanal para a gente ver a movimentação de preço, ó. Isso aqui é tudo que aconteceu durante esse ano. O que eu quero mostrar, ó, é que mesmo numa tendência de alta, né, que foi a que começou aqui, vou até tirar isso aqui para ficar mais fácil de ver. Pera aí. Cá. Pronto. Ó, o mercado começou a subir e aí ele fez esse topo. E aí, de repente, ó, ele corrigiu até essa vela aqui, 21%. Daí ele subiu, fez esse topo. Quando ele faz esse topo, ele corrige de novo, cerca de 20%. Aí ele subiu aqui de novo, fez outro topo. Aí ele corrige mais 23%. Aí ele sobe pra caramba, toca nessa máxima aqui, nessa sombra desse candle. Corrige mais 20% aqui nesse outro. Sobe mais um pouco e aí aqui é a grande correção do ciclo, em que ele veio e corrigiu 32% em relação a essa máxima aqui nessa mínima, tá? Isso é o drawdown, que a gente chama. O drawdown máximo desse período aqui foi de 32%. Meu, se você pegar uma altcoin, por exemplo, isso aqui é a Radium, é uma altcoin que está dando uma baita de uma grana, olha só. Aqui você teve um primeiro movimento de alta, certo? Chegou nesse ponto máximo. Quando ela corrige 60%. Aí ela sobe pra caramba, você fala, caramba, fiquei milionário. Só que daí quando ela corrige mais 55%. E depois quando ela sobe mais aqui, ela volta para corrigir nesse candle aqui mais 60%. Então, provavelmente, quando ela corrigir, ela vai corrigir 60, entendeu? Só que a diferença é que quando ela sobe, no movimento de alta, ela sobe 1000%, entendeu? Isso aqui tudo foi nesse ano, tá? Esse tipo de movimentação. Isso aqui aconteceu em outubro de 2023, na verdade. Isso aqui é o ano de 2024. O que é que vocês notam por esse gráfico? É bom vocês irem vendo isso. O movimento de alta ele é rápido. Isso aqui foram 2 meses. Depois ele fica 6 meses parado. Aí ele já fez um mês de alta. E agora é mais um mês, entendeu? É mais 2 meses que o mercado dispara, mas depois ele vai ficar assim. Por isso que tem que entrar, entendeu? Porque se você perde o bonde, depois quando você entrar, você vai ficar 6 meses vendo dinheiro parado, né? Mas não é disso que eu tô falando então hoje. Eu só tô mostrando o que é um drawdown para quem ainda não sabia. Esse segundo aqui é a distribuição dos retornos após 50 trades nas 100 mil simulações para cada um dos aportes. Então, se eu aportei 1/5 do que é estipulado como ideal pelo critério de Kelly, com aquele índice de acerto que eu tenho nas minhas transações, depois de 10 mil sequências, a mediana de ganhos minhas é de 16 vezes o capital investido. Agora, se com o mesmo nível de acerto eu coloco 2/5 do critério de Kelly, os mesmos trades teriam gerado para mim um ganho de 120x, entendeu? Em 50 trades. E isso vai aumentando na medida em que eu chego mais perto do critério de Kelly, ó. Até o momento que aqui eu tô tendo aí um ganho absolutamente exorbitante, tá? É muito alto. Só que tá vendo, ó, que existem alguns casos, outliers, em que você não ganha muito dinheiro e eles vão ficando mais comuns na medida em que você aumenta o quanto você está aportando de dinheiro a cada operação. Em outras palavras, existe a chance de você ganhar dinheiro, mas quando você começa a investir muito, aumenta a chance também de que você não ganhe tanto. Você pode acabar fazendo só 300% ao invés disso tudo. Aqui, ó, você tem 600%, 650%. Então, o que acontece é que o ideal é você trabalhar nessa zona aqui, ó, entre 2/5 e 3/5 da fração ideal de Kelly, para garantir
que na pior das hipóteses você faça 600% ao longo de 50 trades com esse nível de acerto, entendeu? É isso que você quer. Lógico que se você estiver disposto a talvez ter uma perda, ó, do seu patrimônio, em que você perdeu 20%, você também assume o risco aí de fazer uma fortuna, né? Como o QL teórico puro para esse caso é 33%, então atuar aqui com 3 quintos de QL vai ser 3 quintos de 33%. Você faz as contas, vai dar algo em torno de uns 20% do capital que vai ser investido em cada um dos trades, né? Então, assim, isso tudo aqui é só para mostrar para vocês que existe análise estatística por trás do que eu estou falando, tá? Não é uma coisa que eu tirei da cartola. Então, o critério de Kelly, basicamente, ele estabelece que o tamanho da posição é altamente correlacionado com a amplitude dos ganhos, tá? Não adianta nada você acertar 100%, mas por 1 centavo no seu trade, porque você não vai ganhar muito. É isso, a regra geral. E eu consigo calcular qual que é o ponto ótimo de risco, e ele gira aí em torno de 20%, tá? Para esse modelo aí, que era um modelo mais conservador do que o nosso, tá? Mas eu acho que esse é um valor bom para se trabalhar mesmo. 20% é um bom valor. Segunda coisa que eu queria explicar para vocês é a regra de Pareto. Não sei se vocês já ouviram falar. Regra de Pareto, também conhecida como regra do 80-20, é uma regra que diz o seguinte: a parte do seu capital que assume mais risco, os 20% do seu patrimônio que estão sob maior risco, costumam ser aqueles que dão 80% dos retornos. Então, quando você vai fazer uma diversificação do seu capital e você está segmentando ali áreas do capital que vão ficar numa região de mais risco e outras que vão ficar de menos risco, 20% do seu capital tem que ter alocado em alto risco, porque geralmente é isso que vai dar 80% dos ganhos que você vai ter. Então aqui a regra de Pareto é para ensinar que não precisa colocar todo o dinheiro em alto risco. Só uma pequena parte do que você tem é suficiente para gerar ganhos enormes, certo? E aí, diante disso aqui, desses cálculos, o que é importante de vocês fazerem? Como que vocês têm que distribuir um portfólio em cripto, tá? Geralmente tem uma coisa que eu aprendi com um youtuber muito bom, chama Stormer, em que ele fala assim: quando você vai organizar seu patrimônio, uma coisa que você pode fazer é dividir o seu patrimônio, que é 100%, tá? Em caixas. Em caixas, digamos assim, tá? Vamos supor que você tem 100 mil reais. 100 mil reais. 100 mil. Aí você pode dividir esses 100 mil em 3 caixas. Cada uma com 33 mil, né? Aí a primeira vai ser uma caixa, por exemplo, que fique em título do Tesouro norte-americano. Não, melhor. Fique em ouro. Você compra ouro com isso. Os outros 33% você compra bolsa norte-americana, por exemplo, Nasdaq, que é tipo Google, Amazon, Nvidia, Tesla. São as melhores empresas do mundo, então são ótimas de você ter no seu. E aí você pega 33%, você pode pôr em ativos de maior risco, tipo cripto, urânio, que mais? Inteligência artificial. Esse é o tipo de investimento aí que você coloca. Então, basicamente, isso aqui, uma vez que você estabeleceu uma caixa para cripto,
considera que agora considera a caixa de cripto como sendo 100%, tá? E vamos supor então que você tem 33 mil nela. Pelo critério de Kelly, que eu expliquei para vocês anteriormente, eu não quero estar alavancado em uma vez só. Eu quero estar alavancado em 1.3, 1.4, tá? Porque essa melhor aposta, ela gira em torno aqui de 1.3, 1.4 de alavancagem, tá? Então, basicamente, você quer usar instrumentos de derivativos futuros para, tendo 33 mil, operar com 33 vezes 1.4. Eu não vou ser, falando sério, eu tô alavancado em 2 vezes do meu patrimônio, porque eu tô muito bullish pro mercado. Mas eu posso me fuder porque essa alavancagem está muito alta. Mas só para dar um exemplo e facilitar a conta, 2x que é o que eu tô, com 33 mil eu opero como se eu tivesse 66, entendeu? Mas de qualquer maneira, o ideal de alavancagem para ser mais sensato é isso aqui, tá? E aí o seu novo 100% não vai ser 33 mil, vai ser 33 mil vezes 1,4. Vamos colocar aqui que vai dar aproximadamente 50 mil reais, tá? Essa parte de alavancagem da carteira eu tô contando para vocês só para vocês entenderem como que é uma gestão de risco profissional, tá? Do mercado. Mas vocês não vão fazer alavancagem de patrimônio porque isso aqui tem que envolver saber fazer a operação em futuros, em mercado de derivativos, fazer hedge de carteira. E não dá tempo de explicar isso para vocês nesse ciclo, talvez para o próximo, tá? Mas só para vocês saberem que isso é importante, isso aí otimiza os ganhos, como ficou claro aqui nos gráficos que eu mostrei para vocês. Agora, seguindo a regra de Pareto, desses 50 mil, essa é uma carteira individual que está lá 50 mil reais em cripto. Desses 50 mil, você não precisa pôr tudo em altcoin. 80% pode ficar num baixo risco. Só que é um baixo risco dentro de cripto. E 20% alto risco, certo? Bom, agora eu vou segmentar para vocês como que isso aqui vai ser dividido aí para essa altcoin market, que eu acho que vocês seriam inteligentes se vocês fizerem. 20% vai ficar em dólar, tá? Em dólar, USD, como reserva de oportunidade no momento das grandes correções. Lembra que eu mostrei para vocês ainda nesse vídeo aqui, ó, pegar outra moeda, a SEI. Olha a SEI, ó, ela subiu pra caramba aqui no início de 2024. Então ela, durante esse período de alta, ó, ela saiu em 2023 e ganhou quase 1000% de valorização, né? Só que olha só, quando ela começou a subir, ela fez essa correçãozinha que parece pequena. Essa correçãozinha que parece pequena foi uma correção de 30%, certo? E aí ela subiu, fez aqui, teve uma outra correção aqui de 30%. Daí ela bateu aqui, uma outra correção de 40%. E aqui você vai ter uma correção gigantesca que ela fez durante 6 meses de 82%. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que quando o mercado entra numa tendência parabólica de alta, mesmo assim, ele faz algumas correções que agora, olhando, parecem pequenas, mas que seu portfólio que você tem disso aqui, se você pôs 10 mil aqui, por exemplo, ele vai derreter para... Você pôs 100 mil, ele vai virar 70, entendeu? E aqui ele vai virar, que caiu 40%, 100 mil vai virar 60. Cara, tolerar uma queda de 40% exige muito estômago. Imagina tolerar uma queda de 82%. Isso aqui você não tinha que tolerar, você tinha que ter saído antes.
por isso que o robô, que eu já expliquei no outro vídeo, ajuda. Porque pelo robô, esse papel tem muito pouco tempo. Não, ó, no diário ele mostra. Pelo robô, o que que teria acontecido? Você compraria aqui embaixo, vamos esperar ele carregar, ó, você compraria aqui embaixo. E aí você carregaria o papel durante todo esse processo e sairia aqui. Aí você não ia estar posicionado aqui, ia tentar comprar aqui, ia perder um pouquinho de dinheiro, ia tentar comprar aqui, ia perder um pouco de dinheiro, e agora você ia estar ganhando dinheiro de novo, entendeu? Então, a gente sabe a hora de comprar e a hora de sair, e a gente não vai tomar um drawdown de 90% da correção macro. Mas essas correções de 40% a gente não consegue prevenir e evitar. Então você quer ter um dinheiro disponível, porque aqui você vai estar louco para comprar mais, achando que nunca mais vai parar de subir o papel. E aí ele corrige 30% e você comprou topo e você se desespera. Por isso que você guarda 20%, porque talvez agora a gente já esteja, vamos pegar por exemplo esse papel, a gente já esteja no fim dessa primeira pernada aqui, ó. Então agora a gente pode estar fazendo uma correção de 30%. Pode ser aqui, pode ser mais para cima. Mas o fato é que ela vai vir. E aí quando ela vier, você vai comprar na promoção. Esse é um trade de alto nível de acerto e alto retorno. Vale muito a pena fazer esse tipo de trade. Por isso que um dos elementos da sua gestão de risco é 20% de dólar para reserva de oportunidade. Então se você tem 50 mil em cripto, 10 mil em dólar. No momento que fizer a correção aqui de 30%, você vai comprar. E aí você vai ficar, depois da grande correção de 20% do BTC e 30%, às vezes até 50% da altcoin, você compra e vai ficar com $0, porque você está agora 50%, 100% posicionado. Só que aí o que acontece? Quando o preço está subindo, você nunca sabe onde que vai ser o topo. Essa é a verdade. Existem várias tentativas de trader de tentar descobrir onde que o movimento acaba, mas ninguém sabe. Então o robô ele também ajuda, porque ele tem uma ferramenta aqui, AI Take Profit Signal, que uma vez que você entrou no papel, e eu vou tirar outras coisas para ficar mais fácil de visualizar. Eu entrei aqui, ó, porque ele ficou verdinho, você entra. Você vê onde que ele mandou tirar? Ele só tirou no topo, mano. E ele tirou antes de começar a cair. Agora tem alguns outros casos em que ele vai tirando aos poucos. Eu acho que o Radio vai ter um pouco. Aí, com certeza vai ter. Olha que interessante. Aqui o preço estava bem caro, e aí, olha só, bem barato, aí ele subiu aqui. Aqui ele subiu quanto? Vamos ver. Aqui ele subiu 80% e já mandou tirar um pouco. Então nessa primeira você tira um pouco de profit. Depois subiu mais 50%, você tira mais um pouco. Depois subiu mais 200, você tira mais um pouco. E olha só, você vai realizando parciais ao longo do tempo para garantir o seu lucro. Isso aqui é importante, porque se eu tivesse segurado, eu teria ganhado tudo isso. Tá bom, mas nem sempre o preço continua subindo. Uma hora ele vira. E se aqui você não tivesse realizado nenhum profit e ele devolvesse tudo? Você ia sair no zero. Então, é importante ir realizando. E nada impede também que quando dê um novo sinal de alta, você não reentre com o profit que você teve e aí você continue lucrando, entendeu? Mas o ponto é, com o passar do tempo, com o passar do tempo e a realização de lucros parciais, essa bolsa de 10 mil dólares vai enchendo de novo. E aí você espera uma próxima queda para fazer um novo investimento em promoção. Então aqui eu tô com 80% em dólar. Quando fez essa correção aqui, ó, de 35%,
eu compro nesse fundo. Agora eu tô $100. Só que agora o que aconteceu? Aqui eu realizei lucro, tá? Eu realizei parte do lucro. Então, ó, como eu realizei parte do lucro, eu posso ter realizado, por exemplo, metade da posição. Então agora eu tô já com um dinheiro que sobrou. Aí quando eu venho aqui também, que eu tive um profit de 400, eu já enchi minha bag de dólar de novo. E aí eu posso rotacionar para outra moeda que ainda não subiu, para pegar essa fase do gráfico e pegar a subida de novo numa moeda que está atrasada. E sempre tem, ó. Quer ver, ó, essa aqui, ó. Essa aqui não subiu muito ainda, ó. Essa aqui tem muito. A tia, na verdade, ela subiu esses dias. Aí eu peguei esse movimento inteiro no meu trade. 80% de lucro tá dando. Mas ela vai corrigir e vai subir mais, entendeu? Agora que ela estava corrigindo, inclusive, deu oportunidade de compra. Ó, ela corrigiu em relação ao topo dela 15%. Ela pode até corrigir um pouquinho mais aqui, seria o ideal para entrar mais pesado de novo no papel. Mas o meu ponto nessa exposição é só mostrar para vocês que você consegue otimizar seu ganho se você faz essas rotações, tá, do seu capital. E aí a bag vai reenchendo e você volta a ter 20% em dólar, tá? Para poder reinvestir uma nova queda e fazer a máquina girar. Beleza. Aí eu falei que uma parte tem que estar, a maior tem que estar no baixo risco. Só que eu já usei 20%, então agora eu tenho 80% e eu preciso dividir isso entre baixo risco e alto risco. Vocês não vão ficar 24 horas vendo preço, né? Então o que eu recomendo é que vocês tenham algo em torno desses 80, 3/4 vão ficar em moedas mais conhecidas. Então vão ser, só para dar exemplo, Sui, Solana, Ethereum, Pendle, FET, ENA, AVAX. Você pode ir para algumas um pouco menores também, como por exemplo Cetus, que é uma Layer 2 da Sui, Jupiter, que é uma Layer 2 da Solana, Uniswap, que é uma Layer 2 da Ethereum, Pendle já é uma Layer 2 da Ethereum, FET também, mas aqui são moedas mais estabelecidas e a chance delas performarem bem no mercado é gigantesca. Elas vão performar. Se o mercado subir, elas sobem, mas elas sobem menos. Então eu espero que em média essas moedas aí vão fazer algo em torno de 3 a 5 vezes o patrimônio que você investir, tá? Tá ótimo, né? Mas cripto é bizarro, é assim mesmo, viu? Não, vocês viram aqui, né? É bizarro ó, o quanto ela sobe. Agora, esse 1/4, ele vai dar provavelmente para vocês 80% dos retornos. Então, se essas aqui fizeram 3x e elas só representam 20% dos retornos, 80% do retorno significa que aqui você vai conseguir algo em torno de 12 a 20x, tá? Do seu patrimônio investido aqui. E aí, como que funciona as altcoins, né? Que vão representar uma parte de 1/4 aí do portfólio. Basicamente, nessa parte aqui, vocês vão seguir as calls de swing trade que eu vou dar. Claro, vocês não precisam seguir, tá? Mas é uma sugestão de algo que pode dar muito bom, tá? E aí, como que eu faço essas sugestões, essas calls? Basicamente, eu vou estar usando as técnicas do robô que eu falo no outro vídeo, tá? Que eu fiz. Eu vou analisar os dados que são importantes do robô. Vou pegar, sei lá, um papel aleatório aqui só para ver. Ixi, essa aqui já subiu demais. Vou pegar a FET, que não subiu muito ainda. Ó, a FET está em ponto de compra, diga-se de passagem. Vamos esperar carregar. Olha o que a gente tem aqui.
No outro vídeo eu explico melhor isso, então se vocês não viram ainda, tem que assistir para vocês entenderem do que eu tô falando, tá? Mas basicamente, ó, 3 de 5 critérios para entrar. Quais são? Primeiro, candle verde. Se fica verdinho, eu entro. Isso aqui é um indicador, o normal é que ele não fique verde. Mas eu estou usando um indicador que eu paguei 20 mil para ter, que me diz umas coisas muito importantes do gráfico. Segundo, as redes sociais estão falando do projeto e a social score está maior do que 3. Social score maior que 3. Terceiro, Smart Money tem que estar entrando. Então, Smart Money in. 4. Tem um indicador aqui, que é um indicador matemático modificado pela inteligência artificial, chama nuvem de Shimoku, foi desenvolvido por um trader japonês brabo demais. Quando ela fica verde, isso é um sinal de entrada no papel, tá? Ela costuma ser um sinal mais estável. Ela dá menos sinais falsos. Ela é uma coisa de longo prazo. Então, por exemplo, aqui ó, já ficou verde, entendeu? Então esse é o quarto critério que a gente tem que analisar aí. Ixi, onde foi parar minha anotação? Pô, aí... Ai, que tava em outro papel, né? Deixa eu pegar aqui. Vai voltar um pouquinho, mas vai aparecer. Será que foi na tia que eu fiz? Pô, gente, perdi. Mas vamos lá, ó. O primeiro critério era o verde. Segundo é a nuvem de Ishimoku. Terceiro é a parte das redes sociais. Redes sociais, Smart Money, nuvem de Shimoku verde, candle verde, ruptura do pescoço de baixo. Isso aqui é um indicador técnico importante que eu mesmo estou usando, tá? Quando você tem 3 desses 5 critérios preenchidos, é hora de entrar no papel, tá? Então, por exemplo, ó, se eu pego o replay aqui, ó, vamos ver como que estava aqui. Provavelmente aqui, ó, não tem rede social, não tem Smart Money, não tem candle verde, a nuvem de Shimoku ainda está vermelha e o meu nível aqui de corte do pescoço ainda não foi rompido. Aí o tempo passa, ó, e olha só agora. Ai, fiz merda, peraí. No momento em que isso aqui surgiu, o índice de inteligência social começou a ficar positivo e o candle ficou verde, vocês viram? O que isso me diz? Me diz que agora eu já tenho 2 critérios, né? Eu tenho um critério que diz respeito ao candle verde e o outro que diz respeito à rede social. Isso é suficiente para que eu opere nesse papel? Não, eu preciso de mais uma confirmação. Eu preciso ou de uma ruptura, ou da baleia entrando, ou da nuvem de Shimoku ficando verde. Aí eu vou, não ficou, não ficou, não ficou, não rompeu. Opa, rompeu. Agora é onde ele tá agora. Ele acabou de romper. Ele rompeu, Smart Money entrou, nuvem de Shimoku ficou verde. Aqui eu quero comprar. Eu vou comprar assim que ele bater nesse suporte aqui. Eu tenho que fazer uma nova entrada. Eu posso também, se eu for mais conservador, fazer uma entrada aqui, ó, por causa desse topo. Mas eu não, o meu ponto nisso aqui é que assim, isso aqui é muito objetivo, sabe? Não tem muito o que ficar inventando. Então eu vou passar essas calls porque eu consigo interpretar isso aqui com um pouco mais de sutileza por ter mais experiência do mercado, tá? Mas uma vez que você tem uma call, você tem que decidir quanto de dinheiro que você compra para otimizar seus ganhos. E aí, basicamente, é isso que você tem que entender. Que essas moedas nas quais a gente vai fazer swing trade, é o nome disso, são trades que duram aí de alguns dias a algumas poucas semanas.
vão ser utilizados esses 1/4 do capital aqui investido, certo? 3/4, que é 60%, vai ficar nessas moedas principais e 20% vão ficar em dólar para reserva de oportunidade quando houver quedas importantes, tá? Então, dessa maneira, vocês têm uma gestão de portfólio boa. Então, 20% do patrimônio total em cripto gera 80% dos retornos. 60% do patrimônio em moedas mais conhecidas e 20% em USD. Tá aqui, tá? Uma gestão do portfólio. Vejam que o critério de Kelly entrou aqui no cálculo final, mas acaba que não vai ser utilizado por vocês agora. O que vocês podem fazer, se vocês acham que está muito longe de Kelly, é aumentar um pouquinho a proporção de altcoin. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu, Paulo, como eu tô 24 horas olhando o mercado, eu pretendo deixar 20% em moedas grandes e 60% em altcoin para ficar fazendo swing trade para tentar aumentar aí meu retorno. Mas isso aqui me coloca numa zona de risco que eu tenho possibilidade aí de perder dinheiro se essa tese não valer, entendeu? Mas é isso. Desculpa. Gerenciamento de risco envolve essas habilidades aí. Foi meio densa essa aula, mas eu acho que deu para vocês entenderem bastante coisa sobre gestão de risco que eu demorei anos para aprender. E é muito importante para você gerir seu patrimônio de maneira a otimizar seus ganhos, aproximando o grau de alavancagem do estado ótimo de Pareto, do estado ótimo de aposta do critério de Kelly, mas também respeitando a lei de Pareto ali dos 20%, né, em média para os ativos de mais risco, tá? Então é isso, gente. Se tiverem dúvida, me avisem. Vocês todos me conhecem pessoalmente, então é só me avisar mesmo. Deixa o like, curtida no canal, porque eu vou precisar disso aí no futuro para conseguir montar o nosso canal de membros. Mas eu acho que essa aí é uma aula muito importante vocês verem, reverem, para entenderem como que vocês alocam o patrimônio. E aí faltou um último tópico que eu estava esquecendo, que é o mais importante. Se você tem 20% do patrimônio em altcoins, quanto que você vai pôr em cada operação? Eu vou recomendar para vocês isso aqui, ó, 1% em cada operação. Por quê? Porque swing trade, meu, vai dar muito sinal de compra. Então você vai estar posicionado umas 20 moedas diferentes, e isso aqui só é possível de fazer sem perder todo o dinheiro, porque você vai estar com o auxílio do robô que eu vou passar para vocês. E o robô vai dar tanto sinal de compra quanto de venda. Então, sempre que tiver um sinal de venda desses papéis que eu vou estar comprando, eu vou avisar vocês: olha, o robô está falando para dar uma diminuída. O robô está falando para realizar e eu estou realizando tanto da minha posição, tá? E aí a gente fica circulando esse patrimônio. Isso aqui é uma coisa que você tem que olhar o gráfico uma vez por dia, às 9 da noite. Como eu vou passar os sinais para vocês, vocês precisam só ficar de olho aí para ver quando eu for avisando, porque vocês poderiam ganhar bastante dinheiro e assim, é isso basicamente, tá? Então, é isso, galera. Boa noite aí a todos, boa quarta-feira.